institucional. A gente fica aberto agora às perguntas, primeiramente aqui da plateia no Campus Continente, e depois a gente passa então para as perguntas do chat da IFSC TV. Fiquem à vontade, pessoal. O microfone. A gente passa o microfone e fica para sair na transmissão, né? Boa tarde. André, eu não sei se é relevante, mas na apresentação tu citou o capítulo 5, eu não sei se ele estava lá aplicado como sendo da infraestrutura, na verdade é o 6, né? Sim, na estrutura atual, ele é o 6, ele é o capítulo 6. No próximo período será o capítulo 5, e provavelmente ele não vai se restringir só à infraestrutura, ele vai ser o plano diretor geral para desdobrar o planejamento estratégico, né, em grandes ações previstas para 5 anos. Então tá bom. Não é que eu não tinha entendido se era do atual ou do antigo. Perfeito. Tá? Mas é isso aí, eu agradeço aí, né, a gente ser escolhido aqui para estar transmitindo aqui do campus e estamos sempre à disposição aqui. Tá? Obrigado. Beleza. Mais alguma pergunta aqui, pessoal? De repente a gente passa então para o pessoal do chat. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Figueiredo. Ele escreveu assim: entendi que a discussão do POCV será realizada pela tríade CPA, colegiado e gestores. O slide ele mostra na questão do POCV, mostra essa tríade, mas na verdade o POCV vai ser discutido pelo mesmo grupo que vem discutindo o POCV desde a elaboração do primeiro, em 2014, a primeira revisão em 2015, a segunda revisão em 2016 e a terceira em 2017. Ou seja, quem discute o POCV é a comunidade através, né, do diretor do campus, do dirigente de ensino, pesquisa e extensão, dos coordenadores dos cursos e de quem mais o campus entender que precise participar da discussão. Não vai haver alteração. O POCV é o capítulo mais dinâmico do PDI, né? Ele teve esses 3 processos de revisão, de atualização. Então, a gente já tem um planejamento de cursos e vagas até 2024 e alcançando as metas institucionais, só que nós vamos, obviamente, né, atualizar o plano, porque provavelmente alguns cursos que estavam previstos para serem abertos não puderam ou não poderão ser abertos na data prevista. De um ano para o outro, o campus amadurece, algumas propostas podem ser ligeiramente alteradas, então todos os campos vão atualizar o POCV, sem perder de foco as metas, né, que precisam ser alcançadas, relação aluno-professor, o percentual de matrículas em cursos técnicos, o percentual de matrículas em ProEja, o percentual de matrículas em cursos de formação de formadores, né. Então, todas as metas devem ser mantidas, né, nessa atualização. E, como eu falei, haverá ainda o espaço para alocação de para cursos, né, expansão da oferta, que ocupe até, no máximo, em torno de 50 vagas de docentes, que é o que falta para a gente planejar. Tá? Essa é a lógica. Tem mais 2 perguntas aqui. O Marcelo ele complementou essa pergunta, a primeira que ele fez, né? É possível que as metas sejam atualizadas periodicamente? Por exemplo, os percentuais do POCV... Não? Os percentuais do POCV B, segundo, iremos realizar por outro POCV em 2019? Eu não sei se eu compreendi a pergunta. Tá? Eu até só vou voltar no slide aqui, né? O slide que tinha sido comentado, né? Então a gente tem lá gestores e áreas do campus, apoiador técnico do PDI, que vai fazer parte especialmente aqui da elaboração do plano diretor junto ao campus, né? E o colegiado que faz a aprovação, no caso aqui do POCV e do plano diretor, da parte do campus no plano diretor. Tá? Até aqui não está a CPA local realmente ela nunca fez parte da elaboração do POCV e não quer dizer que ela não possa participar. Tá? As metas legais que nós temos, agora indo para a pergunta do Marcelo, e aí eu peço para o Marcelo, que é nosso colega lá de Araranguá, se eu não entendi bem a pergunta, ele encaminhe novamente, detalhe um pouco mais a pergunta, mas nós temos metas legais que precisam ser mantidas. Né? A gente alcançou...
Não é que a gente alcançou as metas, mas o nosso plano previsto para até 2024 mostra que lá, se o planejamento for cumprido, o atual, a gente atinge todas as metas, certo? Então, a atualização ela vai manter o foco, né? Vai manter esses números como meta para 2024, certo? Então, a gente não vai rediscutir as metas que são metas legais. Algum outro tipo de meta intermediária, uma meta parcial, uma meta que não seja uma meta legal, mas que possa fazer parte do POCV, pode se eventualmente discutir durante o processo. Não sei exatamente o que poderia ser isso, tá? Mas isso não é fechado. O que é fechado são as metas legais que a gente tem que alcançar, né? Que são previstas ou na Lei de Criação, ou no Plano Nacional de Educação, né, ou em regulamentação expedida pelo Ministério da Educação. Não sei se eu satisfiz, que talvez eu não tenha entendido bem a pergunta. Uma outra pergunta aqui do Walter Oliveira. Foram citadas 50 vagas docentes para a discussão do POCV no PDI. Isso. Né? Primeiro, essas vagas são além do POCV-B? Sim. Segundo, teremos outro POCV em 2019? Sim, nós teremos outro POCV. Nós vamos atualizar o existente e ampliar a oferta no limite do número em torno de 50 vagas. De onde que vem essas 50 vagas? 50, 60 vagas. A portaria 246 do Ministério da Educação, portaria de 2016, ela estipula para todos os institutos federais, num quadro, né, um instituto por instituto, qual é o número de docentes, qual é o número de técnicos de nível E, técnicos nível C, técnicos nível D, que o MEC deve distribuir às instituições. Tá? É o quadro de referência da rede federal. Isso é baseado numa série de critérios que o MEC elaborou ao longo do tempo, tem a ver com o número de campus e com o tipo de campus de cada instituto. Certo? Nesse documento, nessa portaria, está estipulado que o IFSC terá um teto de 1.810 vagas de docentes. Dessas 1.810, nós já temos na instituição, em torno de, o número pode não ser exatamente esse, 1.465 vagas. Certo? Nós temos que receber mais, então, essa diferença de 1.465 para 1.810. Isso o MEC ainda não nos deu. Mas quase todas as vagas desse saldo, à exceção de em torno ali de 50, 60, nós já temos elas planificadas no POCV. Já se sabe que vai ser X vagas para Itajaí, X vagas para Continente, X vagas para Gaspar, X vagas para Araranguá. Tá? Porque já são vagas que vão ser necessárias para colocar cursos novos na rua. Enquanto essas vagas não vierem, a gente não pode começar a oferta que estava prevista no PDI, no POCV. Então, se tem um curso lá previsto para começar em 2019, que demanda essas vagas que o MEC ainda não deu, a gente não pode abrir esse curso. Certo? Então, daí tu atualiza lá no POCV. Em vez de começar em 2019, vamos repropor para 2020 ou para 2021, que ainda não temos as vagas. Certo? Quando que o MEC vai nos dar essas vagas? Não sabemos. Mas esse em torno de 50, 60 que eu comentei é para além daquilo que nós planificamos. Nós não planificamos ainda para as 1.810 vagas. E essas 50, 60 vagas elas vão ser alocadas para os campos que tiverem propostas de cursos alinhadas às metas legais e às ofertas que a gente considera prioritárias, né, que o Colégio de Dirigentes vem discutindo, né, ao longo dos últimos anos, prioritárias em função do atendimento às metas legais. Né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, as ofertas de ProEja, de formação de formadores, de EAD, que precisam ainda ser consolidadas e expandidas para que a gente atinja essas metas. Né? O Marcelo ele fez uma outra pergunta sobre as 50 vagas também citadas. Né? A Araranguá está se estruturando para ProEja técnico. É possível que o CFEAD receba parte dessas vagas na área básica, focando na produção de materiais institucionais ProEja? É possível, isso vai ter que ser discutido no planejar, né? No fazer o POCV. Então, o Colégio de Dirigentes vai discutir algumas diretrizes, provavelmente ainda esse ano, né, para o POCV.
a gente tem que aguardar o planejamento estratégico fechar, né, a minuta do capítulo 3, e o PPI, para a gente poder alinhar o plano de oferta à estratégia da instituição. E aí que a gente fecha, então, diretrizes para esse tipo de articulação de ofertas. Acho que cada vez mais a gente precisa trabalhar a articulação de ofertas entre os nossos campos e entre o CERFEAD e os campos no que diz respeito à EAD, né? Uma dúvida aqui, o pessoal está com bastante dúvida no POCV, né? A Sabrina de Garopaba, né? O POCV é discutido na Comissão de Acompanhamento e Avaliação do POCV de Garopaba e discutido e aprovado em colegiado de campus. Perfeito. Ao menos essa é a prática realizada aqui. Seu entendimento é que a discussão seja ampliada, precisamos esclarecer? O campus pode continuar trabalhando da maneira como ele entende ser melhor o trabalho. A gente não vai orientar a composição de comissões específicas para o POCV. Mas o campus trabalha dentro da sua cultura de planejamento, da forma como costuma trabalhar, preferencialmente, né, uma forma que seja avalizada aí pelo seu próprio colegiado, né? O Walter é uma pergunta mais sobre o PDI, né? Uma preocupação é o prazo curto para a elaboração do novo PDI. Entendemos que nesse ano iremos trabalhar na análise ambiental. Seria legal entender as próximas etapas e os prazos para os demais capítulos. Tudo está lá detalhado no plano geral de trabalho, né? A gente fez um detalhamento aqui em cronograma, num dos slides, né, em 4 grandes etapas. O plano geral de trabalho ele traz isso um pouco mais detalhado e nós vamos ainda, através dos apoiadores, detalhar um pouco mais isso a partir do encerramento da etapa de análise ambiental. Mas é como eu expliquei, né? Para que a análise ambiental vai ser feita? Ela vai ser produzida a matriz SWOT do campus, a gente vai recolher todas essas matrizes, criar uma sistematização, entender o que é comum ao IFSC ou necessário mesmo que não seja comum. Por exemplo, a gente tem unidades que olham para demandas da sociedade, olham para o IFSC de uma maneira muito particular. Exemplo CERFEAD, exemplo Campus Palhoça Bilíngue. Então, não quer dizer que se uma determinada força, fraqueza, oportunidade, ameaça é vislumbrada por esses campos, e somente por essas unidades, que ela não seja algo a ser considerado para o IFSC como um todo. Né? Então, e muitas vezes aquilo que num campus pode ser encarado como força, no outro pode ser encarado como fraqueza. Então, institucionalmente, a gente vai entender que há uma heterogeneidade de percepção ou de atuação em determinado ponto. E aí o planejamento estratégico vai ter que dar conta de homogeneizar isso. Né? Então, são maneiras como a gente vai sistematizar a análise ambiental de todos os campos numa única matriz do IFSC. E, a partir dela, identificar novos objetivos estratégicos ou, que é a proposta que a gente tem, né, revisar aqueles objetivos que já estão postos. A partir da revisão dos objetivos que já estão postos, ou da adição eventual de 1, 2 objetivos novos, ou da própria retirada de objetivos por já terem sido cumpridos ou não fazerem mais sentido, a gente vai ter, então, um planejamento revisado que vai orientar a elaboração dos demais capítulos no ano que vem, POCV e plano diretor. Tá? Então, a lógica é essa, né? Essa é a sequência de etapas. A revisão do planejamento estratégico vai ser feita aqui na reitoria, certo? A partir desse input que os campos vão dar na análise ambiental. Em fevereiro, os campos vão participar da apreciação da minuta, vão sugerir inclusões, exclusões, alterações, e aí a gente fecha o planejamento para dar início, então, planejamento estratégico, para dar início, então, à atualização do POCV e à elaboração do plano diretor. É isso? Por favor, o microfone ali. Obrigado. Meu nome é Jardel, sou servidor aqui do Campus Continente. São duas perguntas, né? A primeira seria, aproximadamente em torno de uns 2 meses, 2 a 3 meses, nós recebemos um e-mail relacionado à reorganização dos institutos federais em nível nacional. A minha pergunta é se essa reorganização, ela, considerada dentro dessa matriz SWOT, ela pode ser considerada uma ameaça ou uma oportunidade, e se todo esse estudo está contemplando essas possíveis alterações.
E a segunda pergunta é com relação a se o Instituto tem alguma equipe de pesquisa operacional que essas decisões se de fato dentro desse planejamento é feito algum estudo de otimização das melhores decisões, né? Se existe alguma equipe de PO dentro desse grupo. Respondendo, eu deixei aí o cronograma, né, que a gente estava falando dele na pergunta anterior, então fica ali o cronograma geral. Não, nós não temos equipe de pesquisa operacional dentro do IFSC, né, dentro da reitoria ou da pró-reitoria de desenvolvimento institucional. Nós temos a diretoria de gestão do conhecimento que trabalha com planejamento, com processos, com indicadores, com dados. Né, a gente está desenvolvendo um trabalho que vai ficar à disposição dos campos, similarmente ao que nós fizemos em 2013, de coletar indicadores econômicos e educacionais das cidades e das micro-regiões onde nós temos campos, né, para ajudar, inclusive, depois na elaboração do POCV e na elaboração de justificativas para os PPCs. Tá? Essa questão da reorganização dos institutos, eu acho que isso faz mais tempo, bem mais tempo do que 2 ou 3 meses. Eu acho até que isso é coisa do final do ano passado, não tenho bem lembrança, ou início desse ano. Mas aquilo foi algo que o Ministério lançou, não é algo oficial, não é uma proposta do Ministério, não foi oficializado como proposta. Fizeram uma reunião com cada reitor para discutir, né, possibilidades futuras de reorganização dos institutos. E como a reitora Maria Clara já em várias oportunidades comentou, não há nada, não temos nada. Aquilo foi uma ideia de alguém dentro do MEC. Não sei se por trás disso, né, nós temos algum movimento maior, mas o fato é que nós não sabemos para o ano que vem nem quem vai ser o presidente da República, menos ainda o ministro da Educação, e o que a nova equipe que vai ser colocada no MEC e na CETEC vai entender sobre esse tema. Isso pode ser considerado na matriz SWOT como uma ameaça? Pode ser, pode colocar isso sem problema nenhum, se for entendido, né, que isso é realmente algo que ameaça os institutos, num longo prazo. Talvez isso o campus em si não vá colocar, possa aparecer na matriz geral a partir de uma análise mais de contexto, né, que a reitoria faz e que vai aportar a matriz. Particularmente, eu não tenho receio nenhum quanto a essa questão da reorganização. Para mim, isso já foi caixão tampado já. No meu ver, agora eu não estou lá, né, nos bastidores, vendo exatamente o que está acontecendo. Minha percepção. Tá? Uma dúvida aqui do Diego. O plano quinquenal será elaborado de abril a julho de 2019. Dada a necessidade de ampla discussão para sua construção, existe previsão de quando será divulgada sua estrutura e componentes do documento? Existirá uma metodologia padrão para a sua construção? Do plano diretor, ele está falando, né? Ou do POCV? Plano quinquenal... o plano quinquenal, é o plano quinquenal, é o plano diretor. Sim, até novembro a gente vai estar com isso já organizado e divulgando aos campos, né? Inclusive discutindo com os apoiadores do PDI. Novembro, dezembro, que é para a gente começar o ano já sabendo exatamente quais são as etapas a serem realizadas. Tá? Quer dizer, antes de acabar esse ano, o campus vai sair de férias escolares, né? E a maioria dos servidores tira férias junto, já sabendo como organizar as atividades para o ano que vem. Tá? Uma coisa que eu gostaria de reforçar é o conceito central do PDI. A gente falou bastante sobre isso, né? Que algumas perguntas falam da exiguidade do período de elaboração do PDI. O PDI vigente, ele ficou 1 ano e meio sendo elaborado na comunidade. E foi um processo bem amplo. Tá? Com vários grandes eventos, que foi uma coisa que a gente só não cabe nesse momento da instituição, já com um PDI que é consistente, não precisa fazer tudo aquilo de novo. E nesse ano e meio foram inúmeras vezes que os campos, ou um determinado órgão colegiado, ou algum servidor, ou algum gestor, ou nós mesmos olhávamos o cronograma e dizíamos, não vai dar, a gente precisa de mais tempo, precisa discutir mais.
O tempo todo de elaboração do PDI anterior foi de 2 anos e meio. 1 ano e meio foi a etapa que ficou aberto para a participação geral. Mas ele teve um período posterior e um período anterior de preparação, tudo junto 2 anos e meio. Não faz sentido movimentar 2 anos e meio um processo para estabelecer um plano de 5 anos. A gente precisa aprender a fazer o PDI de maneira mais objetiva. O que não quer dizer que a qualidade dele com isso diminua. É que a gente organiza melhor a forma de interagir, de fazer as discussões. E como conceito geral, como premissa geral, é de que nós temos um documento que ainda é consistente, que ainda é sólido, e que é relativamente jovem, porque ele não fez 4 anos ainda, ele vai fazer 4 anos em dezembro, é muito cedo para se mudar radicalmente missão, PPI e o próprio planejamento estratégico. E aquele capítulo, que é o coração ali, o que mexe muito com a gente enquanto instituição, especialmente com os docentes, que é o POCV, ele já vem sendo atualizado e já vem olhando para um período maior. Inicialmente ele era o POCV para 2020, 2019. Ele já está previsto, planejado até 2024. Tá? Então nós vamos fazer uma atualização do POCV e essa expansão, conforme o número de vagas que a gente ainda pode planificar. Okay? Pessoal, mais alguma pergunta de vocês? Então, novamente, a gente agradece a presença de todos, aqui a estrutura do campus, da IFSC TV, a Bianca, a equipe da DGC, e a gente deseja aí um bom PDI a todos. Meu obrigado também aos apoiadores técnicos. A partir de amanhã, eles já vão começar a retomar aí os trabalhos com esse grupo, CPA local, colegiado e gestores, para desenvolver, a partir da primeira semana de outubro, a análise ambiental. Então é isso aí, pessoal. Um bom PDI para todos e nos vemos nas próximas etapas. Obrigado.